Bom, quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas. Abra em Lucas 4. Todos acharam? Quem achou, coloque a palavra do Senhor sobre o seu coração. Feche seus olhos. E nós vamos pedir para que o Senhor Ele fale conosco através da palavra dele nesta manhã. Amém, pessoal? Amém. Em nome de Jesus. Senhor, então fala conosco, ó Pai, nesta manhã, que não seja o homem a ministrar, não, Senhor, de forma alguma, mas que seja o Senhor a nos ensinar a falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e aprender de Ti. Abra, Senhor, os nossos olhos, ouvidos espirituais, para que a gente possa ver e ouvir, Senhor, verdadeiramente qual é o Teu desejo para nós. Paizinho querido, repreende tudo aquilo que queira impedir o Teu trabalhar, Senhor, nesta manhã. E que Teu povo saia daqui, tocado pelo Teu poder. É o que eu te peço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Eu quero colocar um vídeo para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É um vídeo curtinho, mas fiquem atentos sobre o que esse vídeo quer passar. Você viu aí o que aconteceu? Veja o que aconteceu aqui nesse vídeo. O menino estava colhendo tomates. De repente, o que acontece com o tomate? Ele cai. Quando ele vai pegar o tomate, o que acontece? Quebra o ovo que estava onde? No bolso da blusa. E aí, de repente, ele fica com muita raiva. Aquele ovo significava um sonho. Porque a família dele prometeu que se ele tivesse a responsabilidade de cuidar daquele ovo por 40 dias, bonitinho, que ele ia ganhar o relógio musical que ele queria. Algo que ele tanto queria. E aí ele cuidava. Quem aqui fez o propósito do ovo uma vez comigo? Lembra que eu falava que a nossa fé era com o ovo? Vou fazer com os adolescentes para ver o que vai rolar. E aí, ele naquela responsabilidade, onde ele cuidava do ovo. Mas naquele momento, o ovo se quebra. Quando o ovo se quebra, ele fica tão irritado que parece que ele ali desabou. Sabe o que ele faz? Ele abre mão do que ele tinha nas mãos. Porque o ovo se quebrou, mas ele não tinha apenas essa função. Ele precisava levar para casa os tomates sem estarem amassados, estourados, estragados, porque era o alimento da família. Ele tinha outras funções importantes. Não era só aquilo, mas uma coisinha que saiu fora do controle dele fez com que ele chegasse no limite, abrisse mão de tudo que ele tinha nas mãos, por causa do erro com o ovo, por causa do sonho que parecia ter sido
perdido um dos sonhos, ele abre mão de todo o resto que era muito mais importante do que aquele brinquedo que ele ia ter, mas que para ele, na visão dele, era tudo o que ele precisava, o resto não importava mais, ele abriu mão de tudo. E eu ouvi esse vídeo, eu fiquei refletindo nele, eu falei assim, como as pessoas elas são exatamente dessa forma. Às vezes a gente passa por uma situação na vida, uma dificuldade, faz com que a pessoa abra mão de tudo aquilo que Deus entregou para ela por causa de um problema, uma dificuldade, uma situação, um erro, alguma coisa às vezes que a pessoa passa, ela abre mão de tudo. O ser humano, infelizmente, ele é desse jeito. Eu estava analisando, os homens, eles são assim. Eles costumam jogar tudo pro alto quando alguma coisa sai do controle, quando alguma coisa não sai do jeito como ele queria. Ele joga tudo que ele tinha nas mãos. Porque ele precisava ter perdido todos os tomates? Ele não precisava. Mas, por causa de uma coisa, ele abriu mão de tudo. Será que você é desse jeito? Deus quer te dar uma lição hoje. Deus quer que você aprenda uma coisa. Todo mundo pode ser desse jeito, mas teve alguém que não foi desse jeito. Quem é esse alguém? Jesus não foi assim. E Deus foi falando no meu coração e eu ia chorando. Porque hoje é Santa Ceia. E quando o Senhor Jesus pegou a ceia, Ele levantou ali e Ele falou, né? Este é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quando Jesus ele faz a ceia, aquele ainda não era o corpo. Ele ainda não tinha morrido, não era o corpo. Então, se ele fosse como a gente poderia ter medo dessa cena. Por que medo? Porque ele poderia falar algo que não seria cumprido posteriormente. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus tinha certeza que Ele não ia desistir, nem abrir mão de nós. Então Ele podia fazer esta ceia e dizer, este é o meu corpo, porque verdadeiramente seria. Porque verdadeiramente Ele seria entregue. Você entende? Ele não ia voltar para trás, Ele não ia abrir mão de salvar a humanidade, esse era o propósito dele. Ele não ia abrir mão disso. Ele pôde falar com propriedade. Realmente ele pôde falar. Mas tem uma coisa. Quando a gente lê a palavra, Deus foi me mostrando ontem motivos e mais motivos de sobra, motivos de sobra que Jesus teve para abrir mão do propósito dele. Motivos de sobra Jesus teve para fazer igual esse menino fez, para fazer da mesma forma como muitos de vocês fazem. Abrir mão de tudo por causa de um problema, uma perseguição, uma luta, uma dificuldade. Abrir mão da alegria do Senhor por causa de um momento de tristeza, você se entrega. O Senhor Jesus não fez isso. E Ele teve motivos. E eu quero falar para vocês aqui alguns poucos, porque senão eu ficaria aqui por dias pregando a quantidade de motivos que Jesus teve para abrir mão de todos nós. Jesus teve motivos antes da ceia e também depois da ceia. Eu quero falar sobre um dos motivos. Coloca aqui para mim. Vamos lá. Motivos para desistir que o Senhor Jesus teve. Primeiro a gente começa com a incredulidade e dureza do seu próprio povo. Isso daí já era um motivo para Jesus desistir. Jesus já tinha vencido ao descer do céu e vir até aqui. Nascer como humano e passar a vida
o próprio povo. Qual que é o limite? Coloca aí para mim, obreira. O que poderia ser o limite para Jesus prosseguir? Ao iniciar o seu ministério em sua cidade natal, Nazaré, as pessoas próximas a ele, que o viram crescer, rejeitaram sua mensagem. Seu próprio povo riu do seu propósito, zombaram de sua origem e tentaram empurrá-lo de um desfiladeiro para matá-lo. A gente está falando do lugar onde o Senhor Jesus cresceu, aonde o Senhor Jesus ali passou toda a infância dele. E esse episódio aqui, ele acontece bem no início do ministério público, né? Jesus já tinha um ministério desde 12 anos ali, ele já pregava, vocês sabem, né? Mas o ministério público dele, né? Ali como adulto, que seria, né? Bem ali, aonde o Senhor Jesus tinha sido criado. Bem ali acontece isso daí. Eles estavam numa sinagoga em Nazaré, era um sábado, e então o Senhor Jesus, ele vai lá e lê uma profecia de Isaías. E quando ele termina de ler a profecia de Isaías sobre o Messias, ele declara assim, ó: hoje se cumpriu as escrituras, né? As escrituras que vocês acabaram de ouvir. O Senhor Jesus prega isso, o Senhor Jesus fala isso, e a reação inicial das pessoas foi se admirar. As pessoas olharam e ficaram admiradas com a sabedoria de Jesus. Elas falaram, uau! Só que aí, no meio desse uau, elas se lembraram de uma coisa. Não, peraí, quem está falando isso? Elas começaram a duvidar, a contestar, porque elas conheciam Jesus desde a infância. Elas começaram a falar, mas esse daí não é o filho de José? Esse daí é o filho de José. E aí Jesus, ele confronta a falta de fé daquela cidade, lembrando que nenhum profeta é aceito na sua própria casa. E ainda assim, ele mesmo citando exemplos históricos de milagres que Deus fez ali, né, para os israelitas e tudo mais, ainda assim, aquele povo decidiu não aceitar. Eles não aceitaram Jesus, eles não aceitaram a obra de Jesus. Eu fico pensando, uau, por que o Senhor Jesus já não chamou os seus colegas de infância, os seus familiares e falaram, vocês serão meus discípulos, vamos seguir? Poderia ser feito assim, sim ou não? Minha obra começa dentro da minha casa. Minha família unida, meus amigos, vocês serão meus discípulos e a obra vai acontecer. Mas foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu, não. Vamos matar Jesus. Vamos matar ele. Olha o que a palavra diz. Lá em Lucas, você abriu no versículo 4, no capítulo 4, até versículo 28, 29, fala assim, ó: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos ao ouvir isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo do monte sobre o qual a cidade estava construída, a fim de atirá-lo precipício abaixo. O Senhor Jesus veio para salvar esse povo. Esse povo tem uma ideia: vamos matar Jesus. Vamos matar ele. Eu acho que isso já seria o limite para o Senhor Jesus desistir. Diante de tamanha perseguição, qual foi a escolha de Jesus? Desistir como faria muitos homens, muitas pessoas? A rejeição daqueles que conheciam ele desde a infância, que era o povo dele, poderia ter gerado em Jesus
Mas não, Jesus simplesmente passou pelo meio da multidão, porque ainda não era a hora dele, então eles não iam conseguir matá-lo. Jesus passou pelo meio da multidão e foi falar, cumpriu o ministério dele e não deixou de falar por causa daquela situação. Ele foi falar para quem ia ouvir. Você consegue entender? Sim ou não? Isso é um motivo. Quiseram matar Jesus antes dele começar. Antes mesmo dele começar, já vamos cortar aqui. O diabo já quis bloquear ele. O diabo sabia que não podia matá-lo, mas se ele desistisse, já estava realizado o plano do diabo. Você entende, meu irmão? Cuidado, você não precisa sair da igreja. Se você estando dentro da igreja, desistir de Deus, desistir da sua fé, desistir de viver com o Senhor, o diabo já conseguiu o que ele queria. Se você desistir do seu ministério, o diabo já conseguiu. Então, vamos olhar para Jesus. E não foi só esse o motivo, tiveram outros. Coloca para mim, obreiro. Motivos para desistir que não faltaram. Vamos lá falar aqui, ó. A tentação no deserto e as propostas interessantes para quem? Para a carne de Jesus. Para a carne de Jesus. Que foi isso que aconteceu no deserto. Jesus, ele passou por dificuldades. Vamos colocar aqui o que poderia ser o limite. Coloca aqui, para não passar por cima. O que poderia ser o limite para Jesus? Jesus falar, deu. Após jejuar por quantos dias? 40 dias. No ápice da fome, no desgaste físico, Satanás ofereceu a Jesus um caminho mais fácil. Ele ofereceu um caminho mais fácil. Transformar pedras em pães, saltar do templo para ser salvo por anjos, ou governar o mundo instantaneamente em troca de adoração ao mal. Olha o caminho que o diabo oferece para Jesus. É muito mais fácil. Você me adora e eu deixo você governar o mundo. Agora você passa por todo o processo do que você precisa passar. É muito mais difícil e doloroso. Então o diabo ali usou, do deserto ali, ele quis usar o deserto para fazer a proposta que parecia irrecusável para a carne de Jesus, entende? Irrecusável para a carne de Jesus. O deserto ele era a oportunidade de Jesus abandonar, gente, a rota do sofrimento, de tudo que ele sabia que ele ia passar, a cruz, tudo, para ter a glória imediata. A gente sabe que o diabo é mentiroso e que isso não ia acontecer, mas a proposta foi feita. E o diabo sempre quer fazer propostas para você que são mentirosas também, mas que ele faz. Se você cair, caiu. O diabo vive te fazendo propostas mentirosas. Era óbvio que se o Senhor Jesus tivesse cedido ao diabo, nada daquilo teria acontecido. Ele teria ido contra ele mesmo, que ele é o Pai está nele. Então, olha o diabo enganador. E o diabo enganador fica o tempo inteiro tentando fazer propostas para a gente. Tentando te convencer de que existe um caminho mais fácil do que o caminho que você está querendo trilhar com o Senhor. Existe um caminho mais fácil para você alcançar seus objetivos. Você consegue entender? Jesus, ele fez a escolha certa, mesmo quando a sua carne parecia estar no limite.
Ele estava cansado, ele estava com fome, ele estava debilitado. Mas a decisão certa de não se corromper salvou ele, salvou a gente, nos salvou. Jesus rejeitou todas as propostas do inimigo por amor a nós. Quando a gente rejeita a proposta do diabo, a gente salva a gente salva a nossa família, a gente salva as pessoas que a gente pode ser usada na obra dele. A gente é usado para salvar. Quando você é salvo, você quer salvar. E você é usado para salvar. Jesus, ele salvou não somente ele, mas ele salvou todos nós, não é assim? Foi assim, sim ou não? Sim. Nos ensinando que nenhuma proposta vale a venda do nosso propósito. Ele recebeu a proposta de vender o propósito que ele tinha com Deus. A palavra fala assim, ó. E então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E assim o diabo, o quê? Deixou. E imediatamente os anjos vieram e o quê? Serviram. Olha que coisa. Imediatamente ele foi suprido ali. Quando ele repreendeu o mal, quando ele resistiu à tentação e repreendeu o mal. A tentação vai vir, entende? O tempo inteiro o diabo vai tentar a nossa vida. Mas quando a gente resiste à tentação e repreende o mal, o diabo que não tem chance. Ele precisa sair do nosso caminho. Ele não tem chance. Ele vem para te tentar. Ele vem para querer fazer você desistir. Mas se você não abrir mão do seu propósito, você vence. Amém, pessoal? Amém. Mas Jesus não parou por aí. Teve muitos outros motivos. E dentre esses, quais motivos? A traição e a negação dos seus amigos mais íntimos, os seus próprios discípulos. Será que isso era um motivo, humanamente falando? Muitos desistiriam por medo. Talvez isso daqui era um motivo que o diabo queria. Era um motivo perfeito que o diabo tinha planejado para Jesus abrir mão de tudo e desistir de nós. Qual que era o limite? Coloca aí para mim o que poderia ser um limite para Jesus prosseguir. Judas, que dividia a mesa com ele, que comeu no mesmo prato, não só naquela ceia, mas tantas e tantas vezes. Eu estava fazendo cálculo, né? A ceia era comum, era o momento que eles se reuniam para comer. Quantas refeições Judas teve com Jesus? Mais de 1000 refeições. Sentados ali numa mesa juntos. E aí, ele entrega o Senhor Jesus com o quê? Com um beijo. Com um beijo. O beijo era um ato do amor, né? E aí ele entrega o Senhor Jesus com um beijo. A maior traição que já existiu. Só que aí, após a prisão, o que acontece? Todos os discípulos fugiram porque eles estavam com medo. Fugiram por medo. E aí, horas depois, Pedro, praticamente o líder do grupo, faz o quê? Diz que não conhece Jesus. Não, eu não conheço. Nega Jesus 3 vezes. Quando a gente olha isso, a gente fala, Jesus poderia ter cancelado o sacrifício aí. Poxa, as pessoas mais próximas a ele são as pessoas que ouviam a pregação dele todo dia, toda
fiéis e servir. Jesus poderia ter escolhido cancelar o sacrifício, ao ver que essas pessoas iriam falhar, e falharam, não deixaram de falhar. Mesmo quando o Senhor Jesus avisa Pedro, Pedro não falou, opa, Pedro foi orgulhoso, não, Senhor. Pedro não pensou a respeito e falou, deixa eu vigiar, deixa eu me atentar, Jesus me falou o que eu sou capaz de fazer. Não. Todos eles pecaram, todos eles erraram. O Senhor Jesus poderia ter desistido, ao invés disso ele cura a orelha do cego, ali do sumo sacerdote, né? Ele vai durante a prisão, passa por tudo que ele tem que passar. Mais tarde, o que ele faz? Ele restaura o ministério de Pedro. Judas toma a decisão de não se arrepender, mas Pedro se arrepende. E o Senhor Jesus, mais tarde, faz o quê? Restaura o ministério que parecia que seria perdido. Olha aqui, ó, o Senhor Jesus falando, no 21:17. Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama, Pedro? Eu gosto da passagem que fala, tu me amas? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus disse o quê? Cuida das tuas ovelhas. 3 vezes. Para lembrar. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele ia consertar isso todas as vezes. Porque o conserto é isto. O conserto é você voltar atrás e fazer diferente. Não é você fingir que não aconteceu. Não é fingir que nunca aconteceu. Porque Pedro, quando encontrou Jesus, depois disso, quando Jesus ressuscitou e encontrou Jesus, Pedro talvez pensou, Jesus nem viu. Vamos deixar em off. Jesus trouxe à tona. Jesus às vezes traz à tona. Ah, mas é duro, mas é necessário. Você precisa se reconhecer, se arrepender, voltar atrás e mudar o rumo. Pedro não ia poder seguir a vida dele de alguém que é um traidor também. Porque negar também é trair. De um jeito diferente, mas é. Como que ele seria a base da igreja? A igreja ia crescer numa traição? Não, ele precisava consertar. E olha o Senhor Jesus, com amor, não desistiu da humanidade, do propósito, não desistiu de Pedro. E às vezes você acha que Deus desiste de você. Deus não desiste. Deus, Ele não desiste de nós. Amém, pessoal? A preocupação de Jesus era que Ele pudesse cumprir o propósito dele, que Pedro pudesse cumprir o propósito dele, porque todos nós temos um propósito. E tudo que o Senhor puder fazer para a gente cumprir o nosso propósito, Ele faz. Como Ele cumpriu o propósito dele. Amém, pessoal? E dentre os motivos, que mais? Coloca aí para mim. Motivos para desistir. Ah, agora a gente vai pular de algo físico para os sentimentos. Porque tem gente que justifica. Ah, o físico eu controlo, pastor, mas eu não consigo controlar os meus sentimentos. Os sentimentos são algo, é o que a gente sente, é muito difícil. E o Senhor Jesus, Ele teve sentimentos humanos, como angústia, medo, pavor, agonia, estresse e uma tristeza mortal. Tudo isso daqui é o resumo de quando a gente vê, quando o Senhor Jesus parecia ter chegado no limite. Coloca aí para mim. Jesus sabia exatamente o que viria. E por isso Ele experimentou uma angústia tão profunda que seu suor se transformou em gotas de sangue. Tem um nome para isso. É hematidrose. Dê um Google lá. Um fenômeno clínico raro causado por estresse extremo.
Olha só, o Senhor Jesus, ele passou por situações tão sérias, tão terríveis. A palavra chega a dizer que a tristeza era uma tristeza de morte, era uma tristeza mortal. Era tão terrível que ele achava que ele ia morrer de tristeza. Olha só, ele estava ali em agonia, ele estava ali, num momento crítico. E quando ele estava num momento crítico, o que ele faz? Ele poderia abrir mão de nós, de tudo. A carne dele chegou no limite ali. Mas aí ele pede ajuda ao Pai. Ele pede ajuda ao Pai. Ele sabia detalhadamente tudo o que ele ia passar, toda a tortura física, espiritual, o que ele sofreria nas próximas horas. Ele sabia de tudo. Então ele ora assim para Deus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Você consegue sentir que uma oração dessa vindo de Jesus, ele estava ali apavorado, com muito medo, porque ele sabia exatamente pelo que ele iria passar. Ele sabia nos detalhes. O sentimento dele ali estava querendo dominar ele, mas olha que coisa, o sentimento não domina ele. O sentimento estava lá, mas quando ele fala assim: mas acima de tudo não faça a minha vontade, faça a sua, significa que mesmo o sentimento de medo, de angústia, de querer desistir, de querer abrir mão, o sentimento de medo, de pavor, de tristeza, estava lá esses sentimentos, mas não dominou ele. Não dominou ele, porque ele decidiu que a vontade de Deus iria prevalecer não somente em cima do físico, mas também em cima sobre os sentimentos dele. Consegue entender isso? Era sobre os sentimentos dele. E olha que coisa, coloca para mim. E estando em agonia, orava mais intensamente. Quando a gente olha isso, eu falo: olha que interessante. Como que Jesus, ele conseguia colocar a vontade de Deus acima dos seus próprios sentimentos, das suas dores, dos seus medos, dos seus pânicos? Como que ele conseguia isso? Era simples. Quanto mais em agonia ele estava, mais orava, mais intensamente, mais buscava. Olha que coisa, a diferença de Jesus para muitos de nós. Porque o Senhor Jesus, ele vencia os sentimentos, porque ele falava com Deus, porque ele pedia ajuda para Deus, porque ele tinha essa coisa: quanto mais em agonia eu estou, mais eu vou buscar. Quanto mais triste eu estou, mais eu vou orar. Você pensa assim? Quanto mais desanimado eu estou, mais eu vou buscar. Quanto mais triste eu estou, mais eu vou buscar. Quanto mais chateado eu estou, quanto mais com medo eu estou, mais eu vou buscar. Olha a atitude de Jesus. Ele falava com Deus o tempo inteiro. E isso era o grande diferencial. Tem gente que não ora. Tem gente que não fala com Deus aqui na terra. Você vai para o céu para fazer o quê? Você não fala com Ele aqui. Você não fala com Deus aqui. Aí você quer ir para o céu. As pessoas passam dias sem orar, dias sem ler a Bíblia. E tudo bem, tratam isso como uma normalidade. Gente, a gente precisa acordar. Eu costumo dizer
dizer que se Deus abrisse os nossos olhos, todo mundo se converteria. Os nossos olhos para ver, para enxergar o que Jesus enxerga. Se você entendesse a guerra espiritual que existe ao nosso redor, você ia ser convertido. Deus não faz isso por duas razões. Primeiro, porque Ele não quer que você busque a Ele por obrigação, por medo do mal. Ele quer que você busque a Ele por amor ao bem, não é por medo ao mal. Esse é o primeiro ponto. Ele quer que você busque a Ele por amá-lo, não porque você não quer ir para o inferno. Não querer ir para o inferno é uma consequência, mas você deve amar o Senhor porque você quer, porque você o ama. Entende? É estar na fé porque você o ama. Então Ele não abre os nossos olhos espirituais. Se Ele abrisse os seus olhos espirituais, você viveria como Jesus estava naquela cruz, aliás, naquele Getsemane, naquele jardim, apavorado. O segundo motivo dele não abrir os nossos olhos para que a gente enxergue o que acontece no mundo espiritual, que não haveria paz. Você não ia ter paz vendo o diabo 24 horas por dia tentando te matar, matar o teu filho, matar tua filha, matar tua mãe, matar você, destruir tua casa, derrubar tua vida. Você não ia ter paz. Então Deus é tão bom. Deus é bom que nos poupa. E a gente não passa por nada do que o Senhor Jesus precisou passar por nós. Jesus sabia o que ia vir. Jesus conhecia o mundo espiritual. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E Jesus passou por tudo isso para poupar eu e você. Olha que coisa! Para poupar. Passou por tudo isso para nos poupar. Aí você fala assim: bom, quantos motivos? Não, mas não acabaram. Coloca aí para mim. A gente foi por sentimentos, né? Só que também teve o emocional dele, a mente dele, os pensamentos, tudo ficou abalado devido à zombaria, à solidão, o desafio e a dor da crucificação, além de ofensas que não terminavam. As ofensas eram sem fim. O que poderia ser o limite para Jesus? Jesus foi tratado como uma piada política e religiosa. Herodes queria ver um milagre de circo. Lembra que Herodes queria? Faz aí. Vamos ver se você é Deus. E diante do silêncio de Jesus, ele vestiu com roupas reais para zombar dele. Pilatos ofereceu libertá-lo, mas a multidão preferiu salvar quem? Barrabás, um criminoso. Mais uma vez, Jesus se depara com solidão, com abandono. Como que um emocional fica com tudo isso, sendo submetido a tudo isso, e não acaba por aí? Não acaba por aí, teve mais. As ofensas ao Senhor Jesus foram até o último segundo da vida dele, quando ele estava ali sendo pregado na cruz, quando ele estava ali sufocando, sangrando. Os soldados estavam ali, a multidão, e até os ladrões que estavam ali, né, junto. Todo mundo ao redor dele fazendo o quê? Insultando ele, dizendo: se você é filho de Deus, desce daí. Se és filho de Deus, se és quem você diz que é, desça daí. E ele poderia ter descido. O Senhor Jesus poderia ter descido, porque ele estava sozinho. Porque o povo que ele curou, salvou, libertou, votou Barrabás. Ele estava só. E ele poderia ter olhado e falado: quer saber? Eu vou descer daqui.
vocês não merecem. E ele poderia ter descido, mas se ele tivesse feito isso, ele realmente salvaria a ele mesmo. Ele não queria salvar só a ele mesmo. Ele queria salvar todos nós. Ele queria salvar cada um de nós. Ele queria salvar eu, ele queria salvar você. Se ele tivesse descido dali, ele tinha poder para descer. Ele teria salvado só ele. Mas o sonho, o objetivo, o propósito era salvar você. Era salvar eu. Deus, Ele é maravilhoso. E o Senhor Jesus cumpriu o propósito de Deus em cada detalhe. Então, se não foram os cravos que seguraram Jesus naquela cruz, foi o amor que Ele tem por nós que segurou Ele lá. Porque o objetivo e o foco era salvar eu, era salvar você. E qual o segredo de Jesus, afinal? Qual o segredo de Jesus? Fala a pessoa do seu lado, não tem segredo. Não tem segredo. Ele deixou o caminho revelado para a gente. É isso, gente. Jesus poderia ter desistido. Jesus poderia ter parado e desistido da gente, jogado tudo pro alto, feito igual aquele menininho falando assim, ó, já deu, e jogado tudo fora. Abrir mão de tudo, de todos, jogar tudo pro alto. Mas ele não fez isso por uma razão que ele nos mostra na palavra dele. Ele não se esqueceu em nenhum momento de luta que ele passou, de dificuldade, de tristeza. Ele não se esqueceu nem por um segundo qual era o propósito dele. Ele não se esqueceu. Os olhos de Jesus estavam fitos no propósito. Os olhos de Jesus estavam ali, atentos ao propósito. Qual era o propósito? Ele conhecia o propósito. Ele conhecia a grandiosidade do propósito de Deus. Ele sabia que as propostas não eram nada perto do propósito. Você entende? O propósito de nos salvar. E a palavra de Deus ensina para eu e para você, para a gente fazer a mesma coisa. Olha o que ela fala. E livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Vamos se livrar de tudo que nos atrapalha. É a dúvida, vai se livrar. É o sentimento, vamos abrir mão disso, tomar decisão. É o pecado. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, porque o objetivo do pecado é nos envolver. E a gente tem que se livrar disso. E corramos com perseverança a corrida proposta para nós. É o nosso propósito. Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Jesus manteve os olhos fitos naquilo que era importante e pede para a gente fazer o mesmo. A palavra do Senhor pede para a gente fazer a mesma coisa. E agora a gente vai manter os olhos fitos em Jesus. E agora a gente vai estar
dor momentânea, mas ele olhou o objetivo final. Jesus não olhou a dor da caminhada, mas ele olhava o que ele ia receber se ele passasse pelo processo, entende? É aqui que a gente falha. A gente não olha o objetivo final, nossos olhos têm a visão curta, a gente olha aqui, ó, as lutas, e abre mão de um propósito lindo, por causa de uma visão limitada. Mas Jesus não, Jesus tinha a motivação certa. A expressão, ali que ele fala, pela alegria que lhe estava proposto, revela o quê? Revela o que o impediu de abrir mão de tudo e jogar para o alto. Pela alegria. Essa alegria era o propósito de salvar a humanidade. Essa era a alegria que foi proposta para Jesus. A alegria de salvar a humanidade, de reconciliar a humanidade com Deus. Essa era a alegria proposta. Esse era o propósito. Você consegue entender? E a resistência, né? E a resistência, como Jesus resistiu a todo o sofrimento. Essa palavra afirma ali que por causa desse propósito maior, ele suportou a cruz. Ele desprezou a vergonha, a afronta, a perseguição, a humilhação. Ele desprezou. Ele desprezou tudo isso, mostrando o quê? O foco na missão. O foco na missão é maior do que qualquer dor física, emocional, psicológica. O nosso foco tem que estar onde? Na missão. É na missão. E agora? Agora ele manda a gente pensar nisso. Pense bem naquele que suportou tudo isso, que foi só um resumo que a gente falou, que suportou toda essa oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. O Senhor Jesus não desistiu de nós, e agora é a sua vez de não desistir de você. E eu nem estou falando desistir de Deus, eu falei desistir de você. Porque se você desiste de você, você já desistiu de Deus. Você é o maior amor do Senhor. Deus te ama tanto. Você é o amor de Deus. Você não pode desistir de você. Não desiste de você. Não desiste. Olha para você e fala assim: fulano, você tem um propósito, você recebeu um propósito do alto. Você não vai desistir de cumprir esse propósito. Não importa o que aconteça, não fuja. Não abra mão. Ah, mas eu tive motivo. Jesus também. Mas o amor dele foi maior do que tudo. Não existe motivo para você desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, mas o trajeto é difícil. Tudo bem. Você vai vencer. Ah, mas a caminhada até eu receber aquilo que Deus me prometeu, isso é importante. Isso faz parte do teu testemunho. Você não pode pular. É importante você vencer dia após dia, lutar dia após dia, porque a permanência é de fato o segredo. A gente precisa permanecer. Em tempos de dificuldade, a gente precisa permanecer. Eu tirei essa palavra, conforme eu ia lendo, a começar pela primeira palavra ali de Lucas, eu comecei a chorar. Porque eu falei assim: tentaram matar Jesus antes de
Jesus começar tudo. O diabo quer parar a gente antes, porque ele sabe aonde a gente vai chegar se a gente estiver com Deus. Então ele quer bloquear a nossa caminhada de prosseguir. Você tem que decidir vencer. Você precisa decidir viver para Deus. Você precisa decidir. Jesus decidiu. Jesus estava ali, olhando para o propósito. Opa! A alegria que me foi proposta de salvar a humanidade, de reconciliar a humanidade com Deus. Esse propósito é muito maior do que qualquer vergonha, dor, humilhação, tristeza, qualquer coisa que queira vir bater de frente com a gente. Você consegue entender? Nós vamos participar agora da Santa Ceia. Eu gostaria que você fizesse uma oração falando para Deus: Deus, eu quero viver para Ti. E não é do jeito como eu quero, do jeito como o Senhor quer. O Senhor Jesus poderia ter mandado um anjo para morrer por nós. Mas não era desse jeito que tinha que ser. Tinha um jeito certo. Ele precisava passar por aqui. Entende? Era só ele que precisava passar. Não tinha outra forma. Às vezes a gente quer encontrar outras formas de agradar a Deus, outras formas de falar que a gente está cumprindo o propósito, mas na verdade, se o nosso propósito é esse, a gente tem que cumprir esse propósito. E não querer se desviar para a direita, nem para a esquerda, nem encontrar outras formas para desviar do nosso propósito, do processo até a grande promessa que Deus tem na nossa vida. Amém, pessoal?